Do 113º dia de leitura bíblica, hoje vamos ler os capítulos 23 e 24 do livro de Provérbios, já nos encaminhando para o final do livro de Provérbios. Senhor nosso Deus, obrigado, porque Tu sempre estás conosco, porque Tu tens sustentado a nossa vida para chegarmos até aqui, e essa leitura seja possível por causa da Tua bondade, da Tua misericórdia, que nós possamos, se for da Tua vontade, completar essa leitura até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 23 de Provérbios, seguindo os 30 provérbios que nós paramos ontem. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta que quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque esta comida é enganadora. Não se fatigue para ficar rico, não fique nisso a sua inteligência, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão invejoso, nem cobice os pratos deliciosos. Porque, como imaginaria em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a sua causa. Defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e aos ouvidos as palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, preserve no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, que é sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência levará a vestir trapos. Os levará a vestir trapos. Escute o seu pai que gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo ficará muito feliz, e quem gera um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suave, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Provérbios 24. Não tem inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência, e os sábios falam para ferir. E os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselhos está a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas.
Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria da alma, da sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije no seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o rei. Não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor do rei, quem a conhecerá? Estes também são os provérbios dos sábios. Parcialidade do julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Com beijos nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. Diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei cada uma segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Até aqui, final do capítulo 24. Amanhã leremos os capítulos 25 até o 27. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos deste de leitura da Tua palavra, para que nós possamos guardá-la em nossos corações, para nunca vir a pecar contra Ti. Em o nome de Jesus, amém. Como sempre pedimos, se você não for inscrito no canal, está nos acompanhando nessa leitura, se inscreva, nos ajude a crescer, curta, comente e compartilhe, para que o algoritmo entenda que há relevância nesse material e apresente a outras pessoas que venham a ter o interesse em fazer essa leitura juntamente conosco. E como sempre pedimos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.